Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição do Consultório Aberto, o programa do Grupo Mais Guimarães, em que falamos sobre a pandemia e sobre o impacto desta pandemia na saúde mental dos portugueses, dos vimaranenses em particular. Já praticamente há um ano que realizamos este programa no Mais Guimarães com Emanuela Lopes, é psicóloga clínica e da saúde no Hospital Senhora da Oliveira, em Guimarães, e hoje falaremos também com um convidado especial, o Dr. João Português, é cardiologista no Hospital Senhora da Oliveira também, e hoje falaremos sobre o impacto desta pandemia e desta doença neste aspecto, no aspecto cardiológico, porque podemos tender a pensar que esta pandemia, que esta doença afeta apenas, exclusivamente, os pulmões, o que não é necessariamente o caso, mas essa explicação será dada certamente pelo Dr. João Português ao longo deste programa. Antes de iniciarmos a conversa, vou convidá-los a subscreverem o canal do YouTube do Mais Guimarães, a acompanharem também a nossa atividade através das redes sociais e em maisguimarães.pt. Por último, lembrar-lhes que, se quiserem enviar-nos dúvidas e preocupações, poderão fazê-lo por mensagem privada para a nossa página no Facebook ou por leitor@maisguimarães.pt. Muito boa tarde, Emanuela Lopes. Boa tarde ao Dr. João Português. Obrigado por estarem connosco neste programa, em mais uma edição do Consultório Aberto. E Manuela Lopes, eu vou começar pelas senhoras, que é mais ou menos habitual neste programa. Peço desculpa, doutor João. E Manuela Lopes, estamos agora num período diferente, portanto, de um desconfinamento contínuo que foi apresentado pelo Governo. Já percebemos que no início desta semana tivemos aqui alguns exageros nesta necessidade das pessoas de regressarem a alguma normalidade, às nossas praças, aos nossos restaurantes, que agora têm as esplanadas disponíveis. Há aqui um risco, o R que demonstra a transmissibilidade da doença está a aumentar constantemente, portanto é aqui o momento de deixarmos um alerta àqueles que nos estão a assistir nesta altura para termos muitos cuidados nesta retoma. Nem mais, boa noite Eliseu, boa noite Dr. João, é um gosto tê-lo aqui connosco. Respondendo à pergunta, eu se calhar começaria por aquilo também que temos vindo a conversar nos últimos tempos. As pessoas estão super ansiosas de voltar a ser pessoas, não é? Até assim muitas vezes que me dizem este contacto mais desenfreado, podermos sair mais à vontade, estava tudo muito ávido disso. A verdade é que nos foi chegando algumas notícias e algumas imagens que eu acho que também são o motivo de alguma preocupação e se calhar de alguma reflexão de todos, porque de facto acho que foi, se calhar para algumas pessoas, um bocadinho exagerado naquilo que é alguma saída, o bom tempo com vida, claro que sim, e lá está, o facto de abrirmos portas, não é? Desencadeou aqui alguns comportamentos que nós sabemos e as autoridades de saúde continuam na mesma linha e é isso que nós continuamos a apelar. Nós não podemos baixar a guarda, mesmo as pessoas quando estão já vacinadas com a segunda dose de vacina, para alguns, não podemos baixar a guarda, temos que continuar a ser muito responsáveis por aquilo que diz respeito ao nosso comportamento individual, porque é isso que faz a diferença, e já falámos, tivemos um programa dedicado a isso, ao tal aumento do R, portanto, aumento desta transmissibilidade da doença, aumento dos casos novos, e nós, particularmente em Guimarães, também já passámos uma fase difícil, portanto, o que se aconselha é algum bom senso, alguma prudência. Claro que é difícil, já falámos nestas vulnerabilidades psicológicas que de facto diferencia esta diferença entre me apetecer fazer uma coisa e controlar essa vontade. São coisas diferentes, não é? O poder fazer e o não dever fazer são coisas diferentes e é isso que muitas vezes causa este cansaço generalizado, esta fadiga da pandemia que causa algum baixo da guarda e que de facto pode levar a alguns comportamentos mais preocupantes. Por isso, voltamos a apelar aos cuidados, voltamos a apelar a todas as regras que ainda estão em cima da mesa, que são exatamente as mesmas, e aqui há algum bom senso associado que eu acho que também é importante. Eu sou tentado a dizer que em Guimarães estamos mais ou menos como no país. Já tivemos um período em que fomos dos mais mal comportados nesta pandemia. Estamos agora numa posição confortável, mas estes desconfinamentos exagerados podem levar-nos
a um patamar e a voltar àquela posição que não nos agradava nada em estar. Doutor João, olha para estas imagens de pessoas no centro de Guimarães, concentradas, com alguma preocupação. Antes de mais, obrigado por ter aceito o nosso convite e estar connosco nesta noite. Agradeço o convite amável que fizeram para falarmos aqui um bocadinho sobre o Covid, concretamente em relação ao coração e não só. Portanto, falando essa questão realmente do desconfinamento, há uma fadiga muito grande, as pessoas têm vontade de sair, nós, mesmo os profissionais de saúde, também estamos com vontade de viver as nossas vidas, sair, apanhar sol, precisamos todos disso, mas de facto é sempre difícil e é importante tentar atingir um ponto de equilíbrio. No fundo, este último ano tem sido uma montanha russa, não é? Muito medo, muitas incertezas, e nós, as pessoas, culturalmente, nós, mas se calhar não só em Portugal, temos muito aquela tendência, às vezes, de ir extremos, ou temos muito medo e ficamos paralisados pelo medo, mas também, se calhar, rapidamente também relativizamos os riscos e, de repente, essa vontade, essa atração para podermos sair, leva-nos a relativizar um bocadinho as coisas e, se calhar, depois aí também a facilitar. Em tudo na vida, precisa de equilíbrio e aqui também é difícil e devemos procurar esse equilíbrio. Nem demasiado fechados, se calhar desconfinarmos também não demais e é muito difícil, de facto, atingir um ponto de equilíbrio certo. Ainda para mais porque, apesar de já estarmos nisto há um ano, de facto, é relativamente pouco tempo e, portanto, toda a ignorância que nós tivemos dificulta-nos a saber objetivamente qual será, ninguém sabe muito bem qual será este ponto de equilíbrio e até porque ele ao longo do tempo será dinâmico, não é? Portanto, vamos nos reajustando e isso é difícil, não é? Todos nós temos motivações diferentes, necessidades diferentes e é um bocado difícil reajustar-nos todos como sociedade e enquanto indivíduos ao que é preciso a cada momento, até porque objetivamente podemos não saber exatamente qual é esse ponto de equilíbrio que temos de estar em cada momento, não é? E foi desequilibrado, pergunto-lhe, este ano que viveu na pandemia, em termos profissionais, sobretudo, foi um ano que exigiu muito de si? Acho que exigiu de todos, não é? De toda a gente e ainda para mais profissionais de saúde. Eu, como cardiologista, não estive na linha da frente do atendimento dos doentes respiratórios, dos doentes Covid, mas naturalmente que lidei, vi muitos doentes com Covid, muitos doentes com suspeita de Covid. E foi um ano um bocadinho, sim, de extremos, podemos dizer desequilíbrio. Eu lembro perfeitamente há um ano, quando começamos, até mais um bocadinho de um ano, quando começámos a ter as primeiras notícias do vírus, do que se estava a passar na China, as primeiras notícias que eu recebi com alguma estranheza, não é? Que na China tinha-se construído um hospital em poucos dias, era um bocadinho difícil perceber o que é que se estava a passar, porque apesar do mundo, estamos num mundo global em que temos essas informações muito rápido, é um bocadinho difícil às vezes ter espírito crítico o que é que se está a passar, porque é muito longe, era noutro país, noutra cultura. Depois, à medida que as coisas foram acontecendo cá, ou tivemos que nos readaptar. Claro que nós, enquanto médico, temos de nos atualizar constantemente. A cardiologia que se praticava há uns anos, quando eu sou relativamente novo, não sou cardiologista assim há tantos anos, mas a cardiologia que eu praticava quando comecei não é exatamente a mesma que eu pratico agora. Há uma grande evolução na medicina cardiovascular. E assim sendo, nós, de formação, da nossa formação, habituámos-nos a adaptar-nos à nova evidência científica, às novas condições de trabalho, mas isto de facto exigiu uma adaptação de uma magnitude que nenhum de nós tinha assistido. Penso que na nossa, pelo menos num espaço de uma geração, não sei, há décadas talvez tenha havido eventos semelhantes, mas nesta geração seguramente que nunca tinha havido um evento tão marcante. E de facto eu lembro de no início da pandemia, falando da questão do equilíbrio, do desequilíbrio, aquele primeiro confinamento, nós sentimos de repente que parecia que houve uma redução muito drástica da afluência dos doentes às urgências, de todo o tipo de patologias. Então, portanto, de repente houve aí um desequilíbrio, nós estávamos a começar a preparar para o que seria uma afluência muito grande, mas naquele imediato foi quase como se tivesse esvaziado, como se tivessem desaparecido os doentes. Eu lembro de falar com colegas e até ler isso, uma imagem que deram, uma comparação, digamos assim, quase como se fosse quando vem um tsunami, o que é que acontece? Quando vem uma onda gigante, um tsunami, normalmente se vê a primeira coisa que acontece não é a subida das águas, é o recuar das águas, e no fundo foi um bocadinho isso que nós vimos no início. De repente parecia que os doentes desapareceram e era um período de calmaria, mas uma falsa calma, que no fundo que era a calma que nós sentíamos que ia preceder uma tempestade. Pronto, depois
todos sabemos o que aconteceu, os altos e baixos que passámos ao longo deste ano, mas acho que essa foi para mim uma boa imagem do que seria o desequilíbrio ao longo do ano e que ainda no fundo estamos a viver. Agora parece que estamos a entrar numa fase, parece não, acho que certamente estamos a entrar numa fase melhor, mas sempre com alguma incerteza, não sabemos quão boa será esta fase, quanto tempo vai durar, o que é que acontecerá de seguida, não é? É sempre marcado muito pela incerteza este período que vivemos. E é esta incerteza, Emanuela, que continua a preocupar-nos, não é? Não saber se podemos agendar umas férias para o verão que está aí a chegar, como é que as coisas vão ocorrer, se os miúdos terão que regressar a casa daqui a umas semanas e voltarmos a um confinamento mais apertado, até porque os relatos que nos chegam de França, e nesta altura, por exemplo, tem aqui um confinamento de 4 semanas bastante significativo. Viver em incerteza é complicado para a saúde mental. É bastante, e por um lado já dura há muito tempo, e por outro lado nós não conseguimos perceber quando é que será o fim. E realmente também sabemos que o fim literal de dizer, pronto, isto deixou de existir. Não há mais doença, não há mais doentes, não há problema nenhum, também vai ser difícil nestes termos. Mas o facto de nós não conseguirmos perspectivar e dizer assim, ok, é mais um mês, é mais 2, a todos os níveis, para quem trabalha e, por exemplo, no caso concreto dos profissionais de saúde, sobretudo até ao ano civil passado, era também uma das questões, não era dizer vais trabalhar mais um mês, sem férias, sem folgas, sem descansos, não era isso, quer dizer, não se sabia muito bem. E em termos da população em geral é um bocado isso também, como é que podemos perspectivar um bocadinho o futuro? E isto muitas vezes, para algumas pessoas, e este cansaço, que por um lado se deve também ao hábito que o próprio cérebro cria, ao estímulo que todos os dias nos chega através das notícias, do contacto precisamente da doença, leva-nos a este afrouxamento, digamos, em relação a algumas medidas. O facto de não saber como é que vai ser o futuro também, porque realmente se olharmos lá para fora é quase inversamente proporcional àquilo que se está a passar cá, não é? E isso assusta algumas pessoas que nos dizem, será que vem aí um quarto confinamento? Não é? Aliás, já somos alertados por algumas pessoas disso, apesar de estarmos numa fase boa. O que se passou durante esta semana com este desconfinamento e a abertura, sobretudo das esplanadas, acho que também trouxe isto um bocadinho ao de cima. Mas isto em termos de saúde mental tem um impacto negativo muito grande. Não quer dizer que seja para toda a gente com impacto, como já falámos, seja depressivo, seja de stress pós-traumático, não é e não será certamente, mas neste momento assusta-nos a todos, certamente a si, ao Dr. João, não saber muito bem realmente se vamos chegar a julho, agosto e podemos de facto ir de férias ou marcar uma simples viagem a uma capital europeia, por exemplo, o que fazíamos há 2 anos atrás, não é? Que se marcava uma viagem de um dia para o outro e agora só isso, ou uma coisa assim tão simples quanto isso, ir à internet e marcar uma viagem ou poder pegar no seu carro e ir por aí abaixo, não é? Como muita gente dizia, eu nem sequer isso posso fazer, ir por aí abaixo. Isto tem um impacto em termos de saúde mental muito grande, claro que sim. Sendo a Covid-19 uma doença respiratória, sobretudo respiratória, isto tenderá a levar as pessoas a pensarem que os pulmões serão o órgão afetado pela doença e ficará por aí. Mas não é assim, Dr. João. Ou é? Pergunto-lhe eu. Mais ou menos. Então, na verdade, nós não podemos olhar para um órgão como algo isolado, não é? O órgão pertence a um organismo, tem sempre a haver alguma perspectiva integrada, não é por acaso que estes doentes e em outras doenças, muitas vezes quem gera o doente são os médicos da medicina interna, são os médicos generalistas do ponto de vista hospitalar e que gerem toda a parte interna do corpo. Se não foi criado na oposição aos cirurgiões, que tratavam maleitas mais externas, a medicina interna trata o corpo, vê o corpo no todo, de uma forma holística. Tenta mantê-lo equilibrado, é mais ou menos exatamente, isso. E perceber a interação de todos os órgãos. Naturalmente que o coração é o órgão, por excelência, considerado o órgão vital, não é? Porque nós, do ponto de vista mesmo cultural, associamos ao coração os sentimentos mais nobres, o amor, e é visto como mesmo o que causa a morte, atualmente esse paradigma já desapareceu um bocadinho, é o parar o coração, é as alterações do coração. E, portanto, mas o coração não é um órgão isolado de todo e até é discutível se é o mais importante. Mas qualquer doença, por exemplo, que afeta o coração, vai afetar indiretamente o coração, porque o pulmão recebe sangue do coração. Se porventura a oxigenação do pulmão, a vasculatura, portanto, os vasos sanguíneos, as veias, as artérias do pulmão não estiverem bem, o coração vai
sentir essa sobrecarga e vai ter sofrimento. Portanto, qualquer doença, e isto não estou a falar só de Covid, qualquer pneumonia, qualquer infecção respiratória grave, vai ter sempre impacto sobre o coração. Quando o Covid começou, havia muitas incertezas, de facto, até se o próprio vírus, além de ser respiratório, também podia ter um impacto direto no coração, como outros vírus também têm. Há vírus respiratórios comuns que nós vemos com alguma regularidade a causarem inflamação, a causarem, podemos dizer, de alguma forma, dano direto ao coração. E então uma das grandes dúvidas que nós tivemos no início era quão frequente é que isso ia ser com a Covid. E, de facto, o dano direto do vírus ao coração pode acontecer com qualquer vírus, mas até nem parece, é uma coisa relativamente rara, ou seja, até é menos raro com a Covid, com o SARS-CoV, do que com outros vírus. Agora, isso não quer dizer que o doente, ao ter uma infecção grave de Covid, não vai ter sequelas no coração, não vai ter sobrecarga do coração. Para além da própria circulação sanguínea no pulmão, também estas infecções graves e a infecção Covid também acontece isso, muitas vezes pode descompensar patologias cardíacas que os doentes já tenham. Por exemplo, um doente que já tenha uma angina do peito, já tinha tido um infarto, ou um doente que tenha um problema numa válvula do coração, essa sobrecarga da parte pulmonar sobre todo o corpo e da própria oxigenação vai descompensar o coração. Esse equilíbrio que às vezes o coração tem, que a pessoa anda compensada, com a medicação que nós damos, com certos cuidados, pode se descompensar com a patologia, com o Covid, com a infecção Covid. Isso é, se calhar, dos problemas mais frequentes que nós vimos com as pessoas que tinham Covid em fase aguda, portanto, durante a infecção Covid. Portanto, estamos a falar de um impacto não direto, mas de um impacto indireto. Sim. Ou seja, o mais frequente que nós encontramos e o maior desafio é isso, é o impacto indireto nas pessoas, porque as pessoas têm Covid, não é? Eu não tive Covid, mas pronto, sou saudável, podia ter Covid, mas os meus pacientes que eu sigo na minha consulta, que têm os seus 50, 60, 70, 80 anos, que já tiveram um infarto, que têm um problema numa válvula, têm esses problemas e podem ter Covid em cima dos problemas que já tinham. Portanto, isso levanta um desafio adicional, pessoas que já tinham problemas cardíacos, como é que eles vão reagir com a Covid. Isso é, até certo ponto, um bocadinho imprevisível e depois pode limitar também o suporte e o tipo de tratamento que se vai fazer para a pessoa conseguir ultrapassar a infecção Covid. Pode complicar a infecção Covid. Isso é um dos grandes problemas que tivemos e que vamos ter seguramente, como também, de certo modo, já acontecia, por exemplo, nos doentes com a gripe. Pronto, nós, lá está. Eu um bocadinho falava da questão de nós relativizarmos os riscos, relativizarmos as coisas e ganharmos alguma perspectiva. Nós sempre tivemos doenças respiratórias que tinham este potencial. Agora, a Covid, como era uma doença nova, com tantas incertezas, e como ninguém estava imune, não é? Isto foi como uma avalanche de infecções e que sobrecarregou o nosso sistema e o próprio sistema imune das pessoas que, enquanto na gripe podemos ter alguma imunidade parcial, aqui zero, ninguém tinha nada. Portanto, foi muito mais, vamos dizer, muito mais avassalador. Não é? E tanto que ainda continuamos a sentir, isto é como um sismo, nós continuamos a sentir um bocadinho as réplicas. É só dizer, para além dos doentes que já têm problemas cardíacos e que podem ter descompensação ou podem ter mais potencial de ter uma doença Covid complicada, a própria Covid pode desmascarar ou despolutar também outros problemas cardíacos, como é muito frequente nas pessoas que têm. Há certas arritmias que têm mais probabilidade de aparecer quando uma pessoa tem outro problema de saúde, como uma infecção. Mas isso concomitantemente, doutor, ou no pós? Pronto, concretamente, durante a infecção, a própria inflamação que existe no corpo pode despolutar uma série de problemas do ponto de vista cardiovascular, ok? Porque a pessoa, quando tem uma inflamação, o nosso sistema imune reage para atacar o vírus, para ajudar a ultrapassar a infecção, mas isso vai causar também uma sobrecarga no nosso sistema cardiovascular, é mais uma sobrecarga no nosso coração. Por exemplo, se fizer um exercício, se estiver muito ansioso, o nosso coração responde a isso e ajusta-se de acordo com isso. Um estado, por exemplo, como a gravidez, que é uma sobrecarga, uma pessoa estar a gerar um bebê, também é uma sobrecarga no sistema cardiovascular. Quando uma pessoa tem uma infecção grave, pode estar deitado numa cama do hospital, mas isso é uma sobrecarga muito grande, que nós não vemos,
mas que está a exigir muito ao coração, ao sistema cardiovascular da pessoa. E isso pode, por si só, essa própria inflamação, desplotar arritmias por vezes que podem ameaçar a vida, podem às vezes, em pessoas que já têm uma doença coronária, portanto, já têm as artérias do coração doentes, pode ser suficiente para desplotar nós temos um evento, portanto, um infarto, um acidente vascular cerebral, portanto, podem ser desmascarar ou desplotar problemas cardiovasculares, que são mais frequentes já em populações com idade mais avançada, que são essas também que mais frequentemente também têm doenças Covid mais graves, se olharmos simplesmente para a parte pulmonar. Doutor João, durante este período teve doentes, esses, por exemplo, com já alguma idade ou com idade avançada, que lhe demonstraram preocupação com o facto de a comunidade médica estar tão focada na Covid-19 e poder, de alguma forma, colocar num segundo plano doentes com necessidades tão específicas como aqueles da cardiologia? Sim, não vou dizer todos, mas sim, acho que a maioria dos pacientes é um anseio que eu sinto nos meus pacientes e às vezes até em pessoas que me são próximas. É isso, e é um dos riscos que nós sabíamos de antemão, um dos riscos da Covid. Portanto, é essa torrente, essa avalanche que pode assoberbar os sistemas de saúde, não só na questão, muito importante, claro, das camas de intensivos e dos cuidados aos doentes respiratórios, mas se todo o sistema estiver, portanto, se um hospital tiver muitas enfermarias convertidas em enfermarias para cuidados de Covid, esses recursos não são... Alguns foram criados com mais algum voluntarismo e com alguns meios que foram adicionados, mas muitos, a maioria, certo, são desviados de outro tipo de atividade que nós já tínhamos. Não é? Nós não formámos de repente mais médicos e enfermeiros, ou apesar de poder ter havido mais algumas contratações, mas há sempre algum desvio de recursos. Eu próprio também é uma coisa que me preocupa, a questão de todas estas restrições que temos, foram naturalmente ou infelizmente deferidos exames, foram adiadas consultas, muitas consultas não foi possível realizá-las de forma presencial, pronto, também não será o ideal fazer muitas vezes a estratégia possível e uma solução um bocadinho de compromisso. Portanto, acho que sim, senti da parte da maioria dos pacientes essa preocupação, quer no cuidado dos acessos aos cuidados de saúde primários, quer a nível hospitalar, mas acho que mesmo eu diria que a maioria dos meus colegas e eu próprio também sinto essa preocupação de sentir que podemos estar a deferir, a atrasar alguns diagnósticos e alguns tratamentos. Nós na área da cardiologia temos doenças, temos patologias que podem esperar algum tempo para serem identificadas e ser programado o seu tratamento, mas em alguns pacientes, de facto, a janela, o espaço de tempo útil que temos para identificar um problema e o tratar atempadamente para não deixar sequelas cardíacas, às vezes não é assim tão grande. E quando nós, ao longo de alguns meses, sentimos que estamos a ver menos infartos, estão a ser operados menos doentes ao coração, por exemplo, claro que esses pacientes possivelmente não desapareceram, podem não estar a ser diagnosticados e tratados, e claro que isso nos desassossega. E Manuela, temos feito mais ou menos um ponto de situação também relativamente a isso, à confiança das pessoas nos serviços de saúde, nos hospitais nomeadamente, e também nos serviços, nos cuidados primários, nos centros de saúde. Como é que estão as coisas nesta altura, Manuela? Qual é a sua perspectiva relativamente à confiança das pessoas em acederem aos cuidados de saúde? Eu acho que francamente estamos melhor se tivermos em comparação, em termos comparativos, o primeiro confinamento. De facto aí predominou o medo, não é? As pessoas recolheram-se e tiveram muito medo também em vir ao hospital, houve muitas faltas de consulta, para além das desmarcações de tudo que foi feito, porque aí havia muito medo do próprio doente em aceder. Aliás, houve algumas campanhas do SNS e até do INEM que me recordam, que falavam até sobre a questão dos infartos agudos do miocárdio e dos AVCs,
queixas, porque alertar as pessoas, porque isso estava a acontecer. As pessoas é que não estavam a recorrer ao serviço de urgência porque tinham medo de ir para o hospital, então deixavam-se estar, sentiam tal desconforto ou tal dor, mas deixavam-se estar e depois, pronto, só numa fase mais tardia em que de facto ligavam para o 112 ou aí é que eram identificados alguns casos. E eu acho que isso está francamente melhor. As pessoas em relação aos cuidados de saúde sentem-se mais confiantes. Também eu acho que foi feito um bom trabalho nesse sentido, naquilo que é os circuitos Covid, não Covid, as entradas, a higienização das mãos, o facto de nas salas de espera termos, portanto, um determinado sistema para não permitir as aglomerações como era, portanto, mesmo quem acompanha as pessoas. Eu acho que isso transmitiu e transmite confiança às pessoas. Em relação aos cuidados de saúde primários, ainda se houve algumas queixas, digamos, mas também já falámos um bocadinho sobre isso. Aliás, o doutor Miguel Guimarães, o bastonário dos médicos, explicou até bem isso. Os colegas dos centros de saúde foram desviados, digamos, por quase todo um cuidado naquilo que era o atendimento de Covid, ou trace Covid, em que tinham que ligar aos doentes, então foram absorvidos, não deixaram de trabalhar, não é? Houve muito esta crítica que não estavam a fazer nada, mas estavam a soberbados em termos de trabalho e eu penso que esta questão desta normalidade da prestação de cuidados talvez aí tenha sido um pouco diferente, mas eu sinto que as pessoas estão mais confiantes, os doentes estão a faltar muito menos às consultas e não faltam porque, por um lado, estavam em isolamento profilático, tivemos muito estas questões, não é? Porque, sobretudo, no final do ano havia muita gente infectada em Guimarães ou em isolamento, mas também pelo medo, eu francamente sinto e acho, e por aquilo que me tenho percebido até com os colegas, francamente estamos melhor, as pessoas estão com menos receio de procurar, seja o serviço de urgência, ou seja a consulta em ambulatório, ou até cirurgias que estão a ser chamados, penso que sim. Só acrescentar uma coisa, aquilo que a Emanuela disse, mesmo da questão de pronto, ter havido menos afluência, menos emergências médicas, menos infartos, isso é uma coisa que se verificou, não foi só em Guimarães, nem só em Portugal. Eu lembro de ler, no ano passado, em março, abril, relatos de colegas nos Estados Unidos a dizerem que de repente passou-se uma semana e não viram um infarto agudo. Há infartos que nós temos que tratar de uma forma mais emergente, outros que podem ser de uma forma ligeiramente mais programada, digamos assim. Os infartos emergentes, que esses não são passíveis de esperar um bocado, portanto eles aparecem à medida que tiverem que aparecer e eles de repente desaparecem. Foi uma coisa que se verificou em muitos lados. E nesse aspecto acho que parece-me, do que eu vejo no dia a dia, está completamente normalizado. Agora sim, pronto, realmente foi feito um trabalho grande, já se começa a conseguir fazer o acompanhamento de uma forma, eu vou dizer, praticamente normal aos pacientes de consulta, mas sim, às vezes há muito receio, pessoas que às vezes pedem para ser reagendada a consulta para outra fase, quando sentem-se bem, preferem adiar a consulta, mas pronto, realmente foi preciso, e foi feito muito trabalho e foi preciso reajustarmos todos, porque de facto tudo na nossa prática mudou. Tudo o que eu fazia, a maneira como eu fazia, os protocolos, a maneira de muitas vezes abordar o doente. Portanto, nós na cardiologia, ao examinar o doente, para além da própria auscultação, naturalmente não é exclusivo da cardiologia, nós com muita frequência também precisamos de ver mesmo o coração ao examinar o doente. Portanto, usamos a ecografia do coração, o ecocardiograma, de uma forma muito comum para complementar a nossa observação. E nós a fazer uma ecografia ao paciente, que é uma coisa que eu faço todos os dias, pelo menos quando estou de urgência, nós no fundo damos um abraço ao doente. Não é? E portanto, até esse gesto básico, absolutamente rotineiro, teve que ser repensado, com que equipamento é que vamos executá-lo, portanto, e nesse aspecto já está, por dizer, resolvido, pronto, já está completamente rotinado, mas foi tudo uma série de questões, uma série de ações que nós tínhamos que tiveram que ser repensadas. E Dr. João, que impacto é que pode ter numa doença cardiológica este atraso no recorrer aos serviços de saúde, especializados neste caso? Pronto, em casos mais extremos, claro, se uma doença cardíaca não for identificada e for uma coisa que precisa de um tratamento emergente, pode, em alguns casos, que às vezes até é difícil perceber quais é que terão sido, pode causar a morte, não é? Morte repentina. Pronto. Que normalmente é o problema que as pessoas associam mais aos problemas do coração, e por isso é que os problemas cardíacos levantam, pronto, criam tanta ansiedade e tanto receio. Pronto, isso naturalmente pode acontecer, mas do ponto de vista
população, eu acho que o impacto maior provavelmente não será esse. Se, por exemplo, uma pessoa tiver doença coronária, se tiver um infarto que não seja muito extenso, mas que não seja diagnosticado, ou uma arritmia que não esteja controlada, vai haver dano, vão haver sequelas cardíacas que depois vão se manter e vão ter impacto no futuro. Portanto, o músculo, o coração é um músculo, portanto, se houver um infarto, portanto, se houver uma zona do coração que não receba sangue, não receba oxigênio, ela vai morrer. Portanto, há uma parte do coração que não vai contrair. É como se fosse uma bomba que fica com o seu funcionamento comprometido. A pessoa pode desenvolver, por exemplo, insuficiência ou falência cardíaca. Okay? Com cansaço, com diminuição dos anos provavelmente que viverá e com diminuição da qualidade de vida para o futuro. Por exemplo, se for uma arritmia que não esteja identificada, há arritmias com aumento de risco de tromboses, se elas não forem identificadas, a pessoa pode também ter problemas vasculares relacionados com isso. Portanto, tudo sequelas, coisas que nós podemos evitar, potencialmente. Há sempre alguns casos que não conseguimos evitar, não conseguimos identificar, mesmo fora da altura do Covid. Mas se nós formos piores a diagnosticar, seguramente vão haver mais pessoas com estes problemas e isto no futuro vai ter impacto na qualidade de vida das pessoas e também na sobrecarga futura, porque quanto mais doentes andarem as pessoas, também mais trabalho vamos ter e mais sobrecarga vamos ter nos sistemas de saúde. E como é que, estando próximos de uma pessoa que esteja a ter um problema cardiológico, nós conseguimos identificar? Há alguns sinais que sejam mais fáceis de notar, sendo assim um pouco mais práticos e tentando ajudar aqueles que estejam lá em casa? Pronto. Como a maior parte das pessoas já associa, a dor no peito é um dos sintomas mais importantes e pode ser pronúncio de um infarto. Há muitas causas de dor no peito. A maioria das pessoas que vai ao serviço de urgência por dor no peito até nem se verifica que tenham um infarto. Mas se uma pessoa tiver uma dor no peito contínua ou que surge com os esforços, pode ser um sinal de alarme e deve justificar. Agora nós já temos linhas de comunicação da Saúde 24 que ajudam a fazer essa triagem e com algumas perguntas simples ajudam a definir se a pessoa deve ou não recorrer aos serviços de saúde, ok? E se o deve fazer por meios próprios ou deve ser transportada para o hospital, porque se realmente houver uma suspeita grande ou houver sinais que possa ser infarto, às vezes pode até nem ser o mais adequado a pessoa recorrer pelos meios próprios ao hospital, pelos atrasos que isso condiciona ou até no próprio transporte ter algum problema. Portanto, no caso de dor no peito, especialmente se for em aperto, se for associada também a muita transpiração, são tudo sinais sugestivos de infarto. Claro, nem tudo que são doenças vasculares também são doenças do coração. Também o AVC também é uma doença que as pessoas normalmente chamam as tromboses cerebrais. São doenças muito importantes também que normalmente têm muito impacto na qualidade de vida dos doentes e no prognóstico, portanto no tempo de vida que as pessoas vão ter e que também devem motivar o recurso rápido à urgência. Portanto, e Manuela, ainda esta semana, o Hospital de Guimarães, nomeadamente, lançou uma campanha referindo que ir ao hospital é seguro. Portanto, devemos sempre aconselhar as pessoas a recorrerem aos serviços médicos o mais rapidamente possível, no caso de sentirem terem algum destes sintomas. Exatamente, e o que disse aqui o Dr. João é muito importante também. Há sempre a linha 24, que é uma boa ajuda a todos os níveis. Aliás, do ponto de vista psicológico também, já falámos sobre isso, há psicólogos 24 horas da linha SNS e que muita gente liga também, e nestes casos também que ajuda a diferenciar essa dor no peito, que muitas vezes não, são crises de ansiedade, mas não vamos pensar que é tudo crises de ansiedade. Portanto, há que identificar e no caso de dúvida liguem, e de facto as pessoas podem fazer aqui uma triagem, serem encaminhadas para o serviço de urgência, serem vistos, estudados e de facto é algo que requer uma intervenção muito bem, é algo que podem ter alta e vir para casa muito bem igual. Portanto, estarem atentos, isto é um recurso ótimo que as pessoas têm. Olha, Eliseu, permita-me fazer aqui uma questão ao Dr. João muito rápido, mas porque foi uma questão que me colocaram que quando souberam que íamos falar com um cardiologista. Portanto, nas evidências que temos, podemos ter sequelas pós-Covid a nível cardíaco? E temos, já viu, ou ainda não sabemos e é aquilo que nos estava a dizer que pode ser só uma questão indireta?
Assim, do impacto direto do vírus ou da inflamação associada ao vírus no coração, que é o que nós chamamos normalmente das miocardites, que nós vemos com alguma regularidade, especialmente nas alturas em que há infecções respiratórias. Nós já sabemos que há vírus respiratórios que têm uma apetência especial para dar dano no coração. Sabemos que também pode acontecer no Covid. Aliás, a Covid nesse aspecto, e não só, mas concretamente eu sei que nesse aspecto, deve ser das doenças mais bem estudadas de sempre, deve ser dos vírus mais estudados, apesar de nós não sabermos, para além de 1 ano ou 2 anos, que impacto é que se terá, porque basicamente ele não existe há esse tempo, portanto é impossível dizer, mas no imediato nós temos a tecnologia mais recente aplicada aos recursos todos investidos nisso. Portanto, há estudos de imagem do coração, portanto, atualmente um dos exames se calhar mais rigorosos para ver o coração e esse tipo de sequelas é a ressonância magnética cardíaca, e há estudos, vários estudos feitos, os estudos iniciais pareciam apontar para ser uma coisa relativamente comum, essa inflamação no coração e essas pequenas cicatrizes que ficavam no coração devido à inflamação provocada pela Covid, mas de facto, à medida que a experiência foi aumentando, os meses foram passando e foram sendo feitos mais estudos em vários países, de facto, parece que sim, alguns casos dão algumas cicatrizes no coração, mas é uma coisa que parece bastante infrequente. Ou pelo menos podemos dizer que não será de todo mais frequente do que acontece noutros vírus. Claro que depois a Covid também, sabe-se que também pode aumentar o risco de haver pequenas tromboses, ok? Não uma trombose tão extensa como quando é um infarto do miocárdio, portanto um infarto, vamos chamar-lhe normal, mas pode provocar pequenos infartos, mas isso em vários territórios, e ainda ninguém sabe muito bem quais são as implicações disso, mas o que se sabe realmente é que diretamente do vírus não parece que seja particularmente perigosa. Muito bem. E doutor João, como está o serviço de cardiologia do Hospital Senhora da Oliveira, nesta altura? Bem, eu acho que está bem e recomenda-se, mas pronto, eu tenho um conflito de interesses, não é? Porque trabalho lá, sou parte da equipa, mas sim, acho que nos últimos anos é uma equipa que tem vindo a rejuvenescer do ponto de vista, literalmente, da idade. Temos tido, pronto, colegas mais experientes que acabaram por sair do serviço e temos, podemos dizer, sangue novo no serviço, são pessoas jovens, dinâmicas. Estou a falar dos meus colegas aqui, não estou a falar de mim, ou elogio aos meus colegas. E o próprio serviço, do ponto de vista mesmo logístico e de infraestrutura, também se tem vindo a renovar, muito graças ao nosso diretor de serviço, ao Dr. António Lourenço, que tem sido incansável na forma de organizar os recursos e de captar recursos para modernizar o serviço. Claro que o maior bem de um serviço hospitalar é a equipa, são os recursos humanos que tem. Mas, de facto, nós nos últimos anos conseguimos reformular as enfermarias, temos, mesmo do ponto de vista hoteleiro, também é importante, porque também, se calhar, às vezes para os pacientes acaba por ser o que os marca mais, o que eu sinto, do que falo com as pessoas e até de pessoas que não são meus pacientes, até meus familiares, sinto que isso é das coisas mais importantes. Portanto, como estava a dizer, conseguimos reformular a enfermaria, reformulámos a unidade de cuidados intensivos cardíacos, fizemos uma unidade nova onde já temos integrado as valências que tínhamos da parte das arritmias e dos dispositivos, dos pacemakers, onde esperamos no futuro também de ter competências novas da parte da hemodinâmica, dos cateterismos, que aguardamos, e também temos planos para reformular o espaço da consulta, o que também seria importante, ainda para mais agora com tudo o que se passou do Covid, que nos podia permitir ter mais flexibilidade a nível de consultórios, sendo que já tínhamos reformulado uma parte da sala de espera e que foi fundamental, porque senão se tivéssemos sala de espera que tínhamos há alguns anos, com o tamanho que tinha, teria sido manifestamente impossível manter o volume de exames e de consultas que, apesar de tudo, agora temos conseguido manter. Muito bem, portanto temos um serviço de cardiologia no qual podemos de facto confiar aqui em Guimarães e que tem inovado até, por exemplo, com este pacemaker que recentemente começaram a colocar em alguns pacientes, considerado o pacemaker mais pequeno do mundo e que agora já é possível em Guimarães e tendo sido até o primeiro, creio eu, hospital português a fazê-lo. Pronto, esse tipo de dispositivos são sempre importantes, é importante também inovarmos e estarmos a par das novas tecnologias, não que às vezes que esses dispositivos sejam aplicáveis ou sejam importantes para todos os pacientes, mas se nós tivermos um grande leque de opções,
podemos escolher no paciente mais adequado esse tipo de dispositivos. Portanto, por exemplo, neste caso concreto, são pacemakers que, em vez de ter o gerador, portanto, a bateria fora do coração e levar um fio até ao coração, nesses casos, todo o pacemaker fica dentro do coração. Tem algumas desvantagens, mas também tem muitas vantagens. Portanto, nós tendo um leque maior de opções, quem fala na área dos dispositivos, dos pacemakers, mas também da parte da medicação e de outros tratamentos, nós tivemos um leque maior de opções, tivemos experiência com um maior número de tratamentos, conseguimos fazer um tratamento mais individualizado, que é o ideal, é o que a medicina cada vez mais procura. Se tivermos um tratamento mais individualizado, conseguimos fazer um tratamento mais adequado para cada pessoa, indo de encontro às expectativas dela e mais adequado também à idade e do ponto de vista médico e científico mais correto para cada paciente. Portanto, sim, temos conseguido estar também em algumas áreas, concretamente a parte das arritmias dispositivos, muito, muito atualizados, e até em algumas coisas no pelotão da frente. Isso é importante num serviço e podemos assim, dessa maneira, oferecer esse tipo de tratamentos aos guimarãenses. Muito bem, e assim já temos aqui alguns esclarecimentos do Dr. João Português relativamente ao impacto da pandemia no coração, na cardiologia, e era importante falarmos também sobre isto, sobre o impacto no coração desta pandemia da Covid-19, desta nova doença que nos surgiu há praticamente um ano e que nos levou a iniciar este programa que na próxima semana completa o seu primeiro aniversário. Não é, Manuela? Temos de arranjar aqui uma forma de alguma forma, comemorar este primeiro aniversário do Consultório Aberto, este programa em que temos falado, sobretudo, de doenças do foro mental e de cuidados a ter com a saúde mental, mas também, como hoje, também a falar de outras questões relacionadas com a saúde dos vimaranenses em particular. E como é que vai ser o programa da próxima semana, Manuela? E deixe-me só concluir a sua ideia. Evidente que a parte psicológica, a saúde psicológica é transversal a isso tudo, porque uma das coisas que eu também ouço na consulta é este medo que as pessoas têm das implicações cardíacas, porque como se sentem muito cansadas, mesmo depois de já estarem curadas, portanto já não estarem infecciosos, não é? E já ter passado algum tempo da infecção, uma das queixas que às vezes se ouve é que fazem um determinado percurso e têm que parar porque se sentem muito cansadas, portanto ficam com estas fantasias muito relacionadas com a parte cardíaca, se têm... É muito frequente. Não é? Pronto, cá está. E isto, a psicologia e a saúde psicológica é muito transversal. Podemos não falar especificamente da psicologia em si e dos sintomas e da doença psicológica, mas, por exemplo, com estas questões cardíacas associadas também, porque isto gera muita ansiedade. Gera muita ansiedade nos doentes cardíacos e com a patologia cardíaca, porque são doentes de risco. Eu ouço isso muitas vezes. Não é? E aquele medo no início, havia-se muitos doentes cardíacos, diziam-nos isso, como eu sou doente de risco e sou pai em Covid, e como é que vai ser? E o meu coração aguenta ou não? Não é? Portanto, é muito importante falarmos sobre isso porque tem implicações muitas vezes diretas e muitas vezes são indiretas porque são consequências, mas é extremamente transversal. Por isso, obrigado, Dr. João, foi muito importante este esclarecimento e que obrigado, eu que agradeço. Um bocado isso, e acho que foi outro programa muito enriquecedor nesse sentido também. Então, vou passar a dizer que neste programa, portanto, tratamos do indivíduo como um todo. Mas temos sempre que olhar como um todo, e agora um cardiologista acabou a sua, aliás, iniciou a sua intervenção a dizer isso, não é? Exatamente. Que não se pode olhar, pronto, e nós é igual, muito mais, não as questões cerebrais, não é? Mas todo o todo, e de uma questão direta ou muitas vezes indireta como consequência, não é? Mas acho que sim, e é nessa perspectiva que todos temos que olhar para nós, não é? E para os doentes como um todo. Então, para a semana nós comemoramos um ano foi no dia 18 de abril de 2020 que abrimos as portas do consultório, portanto algo muito desafiador e que isto foi sempre repensando, não é? Conforme também a situação pandémica foi evoluindo. E para a semana vamos fazer uma edição especial, não é, Eliseu? Até num formato se calhar diferente, não via Zoom, e que iremos de facto fazer um ponto da situação, abordar algumas questões já faladas durante este ano, portanto temos também que festejar, é tão importante olhar para as coisas positivas e valorizar o positivo, daí que para a semana será um programa de facto especial, comemorativo do primeiro ano do Consultório Aberto.
Na próxima semana fica então o encontro marcado, sexta-feira às 21h30, aqui no Mais Guimarães. Doutor João Português, muito obrigado por ter estado connosco e a prestar-nos estes esclarecimentos. E Manuela, na próxima semana cá estaremos então para mais um consultório numa versão diferente. Vamos prepará-la com todo o cuidado. Convido-os a seguirem o Mais Guimarães através das redes sociais e também a subscreverem o nosso canal no YouTube, a acompanharem a atualidade vimaranense em maisguimarães.pt e, claro, a estarem por aí na próxima semana, na sexta-feira, a partir das 21h30, para essa edição especial do Consultório Aberto. Tenham uma ótima semana.